esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram-lhe: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse-lhes: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como uma criança, não entrareis no reino dos céus. Quem for humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem acolher em meu nome uma criança como esta, acolhe a mim. Vede bem, não desprezeis um só destes pequeninos. Eu vos digo que os seus anjos veem constantemente o rosto de meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Caros peregrinos aqui presentes ou que acompanhais a transmissão desta celebração, o Evangelho, agora proclamado, exorta-nos a esforçar-nos por ser grandes diante de Deus e apresenta-nos as crianças como exemplo desta grandeza. Muitas vezes, e de forma quase inconsciente, nós procuramos ser grandes diante uns dos outros, ou melhor, sermos reconhecidos pelos outros, reconhecidos na nossa importância, na nossa grandeza. E muitas vezes, quando não recebemos daqueles que estão ao nosso lado esse reconhecimento, essa admiração, esse aplauso, ficamos sentidos. Sentimos-nos injustiçados. E foi isso, ou era isso que acontecia também com os discípulos de Jesus. Só que a resposta de Jesus não deixa grande margem para dúvidas. Não é essa grandeza que interessa. Não é isso que importa. Importa sermos grandes diante de Deus. E dessa grandeza nos falam os santos Francisco e Jacinta. Dessa grandeza nos fala a palavra de Deus agora proclamada. Os santos Francisco e Jacinta são as duas crianças que o Senhor hoje põe diante de nós. O Evangelho dizia, quando os discípulos lhe perguntaram qual deles seria o maior, o mais importante, chamou uma criança, pô-la no meio deles e disse: se não vos converterdes e não vos tornardes como esta criança, não entrareis no reino dos céus. Hoje é os santos Francisco e Jacinta que o Senhor põe diante de nós para nos dizer o mesmo. Que a grandeza que importa é aquela que eles nos ensinam. Eles são para nós imagem daquela santidade a que o Papa Francisco chama a santidade ao pé da porta. Nós às vezes, quando falamos dos santos, pensamos numas figuras muito distantes de nós. Às vezes um pouco estranhas nas suas opções ou formas de vida. Mas algo que tem pouco a ver com a vida de cada um de nós e com o nosso dia-a-dia. E por isso o Papa Francisco chama-nos a atenção para esta santidade ao pé da porta. Isto é, diz-nos que a santidade é algo que está junto de nós, que é acessível, que tem que ver com a nossa vida. E os santos Francisco e Jacinta são imagem desta santidade ao pé da porta. Isto é, uma santidade próxima de nós. São testemunho de uma santidade geograficamente próxima, viveram nestas terras, andaram nestes lugares onde agora nos encontramos. São figuras temporalmente próximas, isto é, não se perdem nas brumas da memória. Há familiares deles que continuamos a encontrar diariamente neste lugar. E, sobretudo, são testemunho de uma santidade possível. De uma santidade que está diante de nós como um desafio e uma possibilidade constante.
Contemplando o seu exemplo, compreendemos mais facilmente que a santidade seja a vocação de todo o cristão, que todos nós sejamos chamados a ser santos como eles. Na primeira aparição neste lugar, em maio de 1917, Nossa Senhora perguntou-lhes: quereis oferecer-vos a Deus? E a resposta deles, clara e firme, sem hesitações nem reservas, sim, queremos, transformou as suas vidas de forma decisiva. O seu caminho de santidade começa a desenhar-se naquele sim, queremos. Aquela resposta simples e convicta evocava a resposta do jovem Samuel, que assim que ouviu o Senhor chamar, respondeu de imediato: aqui estou, porque me chamaste. Como escutámos na primeira leitura. Ou falai, Senhor, que o vosso servo escuta. Mas a resposta dos pastorinhos evoca-nos, traz-nos à memória, sobretudo, a resposta de Nossa Senhora na Anunciação: eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Este foi o caminho que eles escolheram percorrer. Oferecer-se a Deus é caminho de santidade, mas é caminho exigente. Implica esforço permanente de superar a tendência a nos fecharmos em nós próprios e nos nossos próprios interesses. Oferecer-se a Deus, como os santos pastorinhos de Fátima, implica sempre esforço. Oferecer-se a Deus não é dar a Deus algum tempo que nos sobra ou algo que nos sobra. É contarmos com Deus de facto na nossa vida. É tê-lo efetivamente presente nas nossas opções e decisões. É deixar que Ele conte nas nossas atitudes e nos nossos comportamentos. E isto implica esforço. E por isso, Nossa Senhora recordava aos santos pastorinhos e depois ter muito que sofrer. A verdade é que Deus nunca deixa que faltem forças àqueles que sinceramente aceitam fazer da sua vida uma oferta a Deus. E Nossa Senhora anima-os. A graça de Deus será o vosso conforto. Anima-os a eles e anima-nos a nós, dizendo-nos também a nós: a graça de Deus será sempre o nosso auxílio, o nosso conforto, quando procuramos viver coerentemente com a nossa fé, fazer da nossa vida essa oferta a Deus. O que encontramos na vida dos santos Francisco e Jacinta é a preocupação constante de viverem coerentemente com essa resposta que deram no dia 13 de maio de 1917, à pergunta: quereis oferecer-vos a Deus? Responderam nessa altura por palavras: sim, queremos, e responderam com a sua vida durante o tempo seguinte. Como eles, Nossa Senhora pergunta-nos a cada um de nós hoje: queres oferecer-te a Deus? A resposta dos santos Francisco e Jacinta transformou as suas vidas e tornou-os grandes diante de Deus. Essa grandeza que importa. Saibamos imitá-los. Procuremos também nós ser grandes diante de Deus, fazendo da nossa vida, à imagem dos santos pastorinhos, uma oferta permanente ao Senhor.